Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6, versículos de 8 a 13. Um texto bem conhecido já desta casa. Esta mensagem eu preguei em dezembro de 2024 e estarei pregando novamente com uma roupagem nova, como sempre acontece quando eu prego novamente uma mensagem que eu já ministrei alguma vez aqui. Nós estamos, aliás, o que eu vou pregar hoje é a razão pela qual eu vou pregar esse sermão, juntamente com o que já foi ministrado aqui recentemente, para cumprir o propósito do sermão de hoje, né? E ainda outros sermões virão. Eu sempre falo que nesse tempo de avivamento que a igreja vem vivendo, o Senhor, Ele nos deu algumas mensagens muito chaves, mensagens que nos ajudaram a entender o mover do Espírito, nos ajudaram a intensificar mais, a nos aprofundar mais dentro do mover da glória de Deus e também a romper em um avivamento, a manter um avivamento. Então, são mensagens que de tempo em tempo eu entendo que eu tenho que ministrar. E hoje eu ministro uma dessas mensagens. Eu não sei o que está vendo com o som, mas eu estou desconfortável. Não sei se é a PA que está com pouco som e não está harmonizando, mas eu não estou confortável como geralmente o som fica, tá bom? Está assim, meio um eco e parece que aqui está sem som, e se aqui está com som, então é aí que está faltando, não sei. Mas se puder fazer o que sempre faz, já me ajuda muito. Eu não entendo nada, irmãos, de som, nem de música. Mas 35 anos de vida cristã me ajudou me fez ter ouvido para pelo menos entender sobre equalização. E recentemente eu testemunhei, né? Todo mundo achou engraçado. E uma das razões porque eu aprendi a ter ouvido eu sei discernir que é grave, médio e agudo. Porque no início da igreja eu era o sonoplasta da igreja. Eu era o pastor, o sonoplasta, o cantor cantava. Eu era ministro de louvor da Betel. Mas só Jesus na causa, né? A pastora também, ela pagava esse preço comigo, né? E aí, no início do ministério, meu amigo, não tinha ninguém para operar o som. Te ligava, fazia os testes, mas para quem não entende muito, igual a mim, o som, por exemplo, você equaliza o som, mas se o ambiente tiver muitas pessoas, muda a equalização do som, porque o nosso corpo ele absorve a reverberação do áudio. Viu? Falei bonito agora, né? E aí, com isso, muitas vezes eu estava pregando e eu saía assim no meio da igreja, né? E o povo achava legal que eu passeava no meio da igreja para pregar, mas eu estava indo lá regular o som. E nessa eu aprendi, né, a diferenciar quando precisa de médio, de agudo, de grave. Só que agora essas mesas aí tecnológicas aí tem médio, grave, agudo, tudo junto. Tem uns negócios ali. O que eu sei são só 3, né? Médio, grave, médio e agudo. Só que ali tem agora mais uns 50 ali que você tem que mexer ali que para o negócio ficar bom. Aí tem reverber, né? Tem um monte de coisa ali. Mas já melhorou bem, né? E aí, irmão, não tem jeito, meu ouvido pega logo, se não tiver da maneira que geralmente a minha equalização fica, né? Bom, vamos para a palavra. Deixa eu zerar aqui de novo, porque eu perdi 4 minutos para falar isso aqui com vocês. Então, para mim ser honesto comigo mesmo, vou zerar aqui, né? Eu tenho um cronômetro aqui que não ajuda muito para mim, mas pelo menos depois eu tenho a certeza de quanto tempo eu preguei, né? Eu já tenho um monte de gente que fala. Levítico 6, de 8 a 13.
Vamos fazer a leitura responsiva. Eu vou ler os ímpares, os irmãos os pares, bem forte, bem bonito, amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 8. O Senhor disse a Moisés, a igreja: o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar, a igreja. Vocês estão lendo bem, mas vocês depois, o último versículo, você mais potência na voz aí, tá bom? Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão, a igreja. Espírito Santo, fala conosco de uma forma poderosa, que esta palavra, se Deus, venha complementar as duas que já foram ministradas neste altar, para nos ensinar, Pai, como prestar um culto que agrade ao Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe de forma tremenda e poderosa nesta noite. Espírito Santo, eu sou totalmente dependente de Ti, da Tua graça, Senhor, do Teu poder, da Tua unção, Senhor. Sem Ti nada sou, nada posso fazer, Senhor. Usa-me de uma forma tremenda e poderosa, Senhor. Na medida que eu for pregando esta palavra, Espírito Santo, que a Tua unção possa fluir aqui neste ambiente, Senhor. Abençoa nossos intelectos, Pai, nossos entendimentos, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. O tema é mantendo o fogo do avivamento aceso. Vamos lá? Mantendo o fogo do avivamento aceso. Amém, queridos? Família, então há 3 semanas atrás eu preguei nesta casa sobre como queimar o incenso da adoração para conectar os céus com a terra. Na semana seguinte, a pastora Graça pregou falando sobre não oferecer ao Senhor fogo estranho. E essas mensagens têm a proposta de nos ensinar como cultuar ao Senhor de uma forma mais adequada, agradável, para que a gente possa realmente viver uma atmosfera de presença manifesta de Deus. Então estas mensagens tiveram este propósito, entendendo que a responsabilidade de prestar um culto agradável ao Senhor é individual e que nenhum de nós podemos depender do ministério de louvor se quisermos continuar vivendo uma atmosfera de céus abertos. Se tem uma coisa, família Betel, que eu peço muito para você que é ovelha desse ministério, nunca mais esquecer, é entender e guardar no seu coração que o culto, ele primeiro é individual. Que você não entra aqui para assistir um culto, você vem prestar um culto. E com isso, você não deve depender do ministério de louvor para você sentir a presença de Deus. Porque você não veio aqui assistir uma banda tocar, você veio aqui juntamente com eles, que estão conduzindo o louvor, por meio de canções, que é uma liturgia de culto. Você está juntamente com eles,
cooperando, essa é a visão, é a dinâmica do culto, nós juntamente com eles, que tem a responsabilidade de gerar uma playlist para que a gente possa adorar a Deus com canções, prestarmos juntamente um culto ao Senhor. Isso é fundamental porque faz toda a diferença para que a gente possa viver uma atmosfera onde a presença manifesta de Deus, ela seja palpável, ela seja notória no nosso meio. E estas mensagens vêm nos ensinando sobre esta responsabilidade, então, e como queimar o incenso da adoração. Aí aprendemos com a pastora de que neste culto que eu devo prestar ao Senhor, eu não devo, oferecer fogo estranho ao Senhor. Haja vista que quem manda o fogo é Ele, não somos nós. Mas a gente oferece fogo estranho quando nós estamos oferecendo um louvor que não passa do teto. Quando a gente está prestando um louvor ao Senhor, uma adoração ao Senhor, sem estar adequadamente preparado para prestar esse culto ao Senhor. Então nós estamos aprendendo sobre isso. E aí esta mensagem, a mensagem desta noite, ela conclui então esta série de 3 mensagens que eu estou chamando de trilogia, que nos ensina à luz das Escrituras Sagradas como manter os céus conectados com a terra por meio da adoração. Ou seja, nós estamos aprendendo a cultuar o Senhor, como não cultuar o Senhor, e nesta noite nós vamos aprender como manter um culto que possa trazer essa presença dele para o nosso meio. Porque nós já nos acostumamos a viver em cultos aonde a presença da glória de Deus, ela se manifesta no nosso meio. E a gente já entendeu que faz toda a diferença quando essa presença se manifesta. A gente não vê, mas a gente sente, a gente percebe quando a atmosfera do ambiente muda. E quando esta presença da glória vem, ela também manifesta sinais, prodígios. Ela desata o que está atado. Gera um romper no nosso meio, nas nossas vidas. Pessoas são mais tocadas pelo Senhor naquele culto, ou no culto aonde essa presença da glória dele é derramada. E aí, a proposta de Deus para nós é que nós temos que ter uma consciência e cooperar para que todos os cultos, seja aqui, seja na sua casa, seja na célula, seja um culto tão agradável a Deus, que o fogo se mantenha aceso. Amém, queridos? Então, neste texto de Levítico 6, de 8 a 13, o Senhor, por 3 vezes, escute isso, o Senhor por 3 vezes nos dá uma ordem: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Ora, se o Senhor, Felipe, fala por 3 vezes, ou por 3 vezes, Roberto Carlos nos dá esta ordem para manter o fogo aceso, é porque ele está dizendo que é uma ordem que, em hipótese alguma, ela deve ser negligenciada. Então aqui já está, dentro da mensagem de hoje, um princípio importante para você sair daqui com esta visão de culto. É uma ordem, não é uma escolha nossa. Você percebe que o texto começa com Deus dizendo assim a Moisés: dê este mandamento, deixa eu pegar aqui o texto corretamente. Dê este mandamento a Arão e a seus filhos. É um mandamento, é uma ordem. E se é uma ordem, irmãos, nós temos que cumpri-la. Então escute bem, se você vem para o culto e não alimenta o fogo do Espírito, você não está cumprindo a ordem do culto, dada por Deus.
E isso é muito importante porque a gente traz a responsabilidade para nós. E quando a gente traz a responsabilidade para nós, nunca mais a gente vai dizer que o culto estava ruim. Porque se dissermos que o culto estava ruim, então o problema era de quem? Nosso. É o que o texto está dizendo. E aí, quando eu olho para esse texto e medito nele, eu me lembro da ordem que nós recebemos da parte do Senhor quando rompeu o avivamento aqui em 2020. Quando esse mover da glória de Deus invadiu as casas no início de uma pandemia, liberando vida nas casas, liberando sinais, pessoas sendo curadas, sendo libertas, pessoas tendo experiências com o Espírito Santo. E quando nós começamos a viver esta dimensão de presença da glória, que fez com que o nosso ministério se tornasse um ministério mais relevante, nós recebemos uma ordem do Senhor, que nós deveríamos manter o fogo do avivamento nesta casa acesa, nas nossas vidas acesa, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Esta é a nossa missão, irmãos. Nós precisamos entender que nós não podemos esquecer e nem negligenciar esta ordem. Então, esta ordem, ela não é apenas para o apóstolo, para a família apostólica, para os líderes, não, é para todos nós. Todos nós precisamos ter essa consciência de cooperar para que o fogo do Espírito Santo se mantenha aceso nas nossas vidas e nos cultos, para a glória de Deus. Esse é o chamado do nosso ministério, viver e proclamar o avivamento dos últimos dias. Esta é a nossa identidade ministerial. Então, se você recebe esta palavra, olha para quem está do seu lado e diga para ela assim: o Senhor conta conosco para mantermos o fogo do avivamento aceso em nossas vidas e nesta casa. Então, como nós temos aprendido, o nosso Deus, irmãos, Ele é didático. O livro de Levítico é um manual de culto. Guarde isso também no seu coração. Você quer aprender profundamente sobre como cultuar o Senhor? O livro de Levítico, ele te dá todo passo a passo. Agora, claro, você tem que ler o livro de Levítico debaixo de oração e de conhecimento para você aplicar, como eu vou fazer aqui agora, para você saber transicionar o que está no velho, que está nos rituais de liturgias do passado para os dias de hoje. E aí você pega nesse texto de Levítico 6, e a gente vai aprender aqui que Deus ensina como Ele quer ser cultuado, adorado e servido, por meio do mecanismo de culto que aprendemos com o tabernáculo, como também aprendemos aqui, desde o átrio, onde fica o altar do sacrifício, até mesmo o altar do incenso. E a gente aprendeu que tudo começa no altar do sacrifício. Fala assim, o culto começa com sacrifício. Isso é fundamental você entender. Por isso que eu sempre dou esse exemplo quando eu falo sobre isso. Você chegou aqui no prédio da igreja, claro que você pode fazer isso já desde casa, mas chegou aqui, se coloca diante do Senhor, se humilha diante do Senhor, sacrifica a sua carne em arrependimento, pedindo o Espírito Santo para queimar a sua carne, para mortificar a sua carne, e fala: Senhor, nesta noite eu vim aqui prestar um culto agradável ao Senhor, queima a minha carne, sacrifica a minha carne nesta noite. E esse é o primeiro ato de sacrifício, de você se colocar para que a sua carne seja mortificada.
ao fazer isso e você se levantar, aí você vai para o segundo nível do sacrifício. Qual é o outro sacrifício então, apóstolo? Sacrifício de louvor, de adoração, onde você vai abrir a tua boca, exaltar, glorificar, engrandecer, elogiar, que é louvar, seja por palavras ou por canções. Por isso que não dá para você dizer que está cultuando estaticamente. Por isso que você, estando no culto, se você não canta, se você não glorifica, você não está cultuando. E não é porque eu quero que você abra a tua boca e glorifique ou que você cante, porque há uma liturgia de culto. E não tem culto sem glorificação, sem exaltação, sem você dar glória devida ao Senhor. Tanto é que no capítulo 4 de Apocalipse, se você ler lá sobre a sala do trono, você vai encontrar lá os 4 seres viventes, dizendo dia e noite o quê? Santo, 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 santo. E eles dizem em outras palavras, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Você também vai ver os 24 anciãos chegando diante do altar, diante do trono, melhor dizendo, do Senhor, depositando as suas coroas e também dando honras, glórias e louvores ao Senhor. Então coloque uma coisa na sua cabeça, que quando você chegar aqui ou em qualquer lugar, se você quiser prestar um culto ao Senhor, você precisa oferecer sacrifícios de louvor e adoração. Isso começa com palavras sendo liberadas, com expressão. Os livros de Salmos vai nos ensinar muito sobre cultuar o Senhor com todas as nossas expressões. Ele vai falar, adorar o Senhor com danças, adorar o Senhor com palmas, com instrumentos de corda, com o órgão, que hoje é o teclado, com os tamborins, né? Então, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Se você não entender isso, você não está sabendo prestar um culto ao Senhor. Porque é isso que a Bíblia fala sobre culto, como cultuar Ele. Então aqui no capítulo 6, nós vamos encontrar a lei do holocausto. Deus ordenou a Moisés que ele ensinasse a Arão e aos seus filhos como eles deveriam proceder com respeito ao altar do sacrifício. E a ordem era, ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. É bem verdade, queridos, que os ritos de Levítico 6 não são mais aplicáveis em nossos dias, porque Cristo foi o sacrifício perfeito, amém? Mas há aqui princípios espirituais que são aplicáveis para os nossos dias, que nos ensinam a cumprir a ordem do Senhor de manter o fogo do avivamento aceso em nossas vidas. Todos nós sabemos que em Cristo o sacerdócio se tornou universal, como está em, por exemplo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz, vós sois sacerdócio real, portanto, nós somos os sacerdotes de hoje. Então, se alguém perguntasse, apóstolo, como que eu aplico esse texto de Levítico, se aquela figura do sacerdote não existe mais? Se o altar do sacrifício não existe mais, se não é assim mais a maneira de cultuar a Deus? Sim, não é, mas existe o princípio. Só que quando se fala de sacerdote, não existe aquele sacerdote como a gente sabe a figura na nossa mente, por leituras, por conhecer história, que não existe mais, embora agora, inclusive, né, vocês sabem que uma das profecias que está para acontecer do fim é a reconstrução do terceiro templo, e agora já tem reportagens falando que já escolheram o novo sumo sacerdote que vai ocupar o seu ofício, porque quando o terceiro templo for reconstruído em Israel, este rito aqui, literalmente, que está em Levítico, ele voltará a acontecer. Por quê? Porque para os judeus ortodoxos, Jesus não é o Messias, amém, queridos? Então eles vão voltar a cultuar exatamente dentro desse mecanismo e ritual, literalmente como está aqui.
E esses dias eu vi uma reportagem sobre isso. Aquela menina mesmo é uma menina muito recomendada, a Aline, né, com Israel. Ela fala muito sobre isso. E eu acho que ela também fez alguma coisa sobre o sacerdote que foi erguido esses dias, aí, levantado esses dias, consagrado, para poder, já no terceiro templo, ocupar a função. E isso é alarmante, irmãos. Isso é alarmante. Tá? As novilhas vermelhas já estão lá também, sendo cuidadas. Eu estive lá em Israel, o candelabro de ouro que está de frente, numa praça lá em Israel, é também o candelabro que será colocado lá no terceiro templo, né? Então a gente precisa estar atento, irmãos. Se você acha que Jesus não está voltando, você está brincando com fogo, porque Ele está às portas. Ele está às portas. Mas, voltando para o nosso contexto, porque nós, cristãos, nós os gentios, nós cremos que Jesus é o Messias. Amém, queridos? Uma vez que cremos que Jesus é o Messias, em Jesus, o sacerdócio se tornou universal, ou seja, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para Jesus, se torna sacerdote, sacerdotisa do Senhor. Por isso o texto de 2 Pedro 2,9, vós sois sacerdócio real. Então nós somos os sacerdotes hoje. Então por isso que faz sentido que eu venho ensinando, que a responsabilidade de prestar o culto é nossa, porque nós somos os sacerdotes de hoje, para prestar um culto ao Senhor. Não é os levitas, que ainda tem um erro. A gente sempre falou assim, os levitas, não que não seja, mas a gente colocou que levita é quem canta apenas. Não. Levitas era uma função no sacerdócio, que tinha inclusive os levitas que tocavam, os levitas que cantavam, e os levitas que, por exemplo, cuidavam dos utensílios do templo. E no Novo Testamento, o que é o levita? O diácono, está lá em Atos capítulo 6. A palavra diaconia, que é serviço, é a mesma palavra para levita, lá no Velho Testamento. Então nós somos os levitas, nós somos os sacerdotes, né? E a gente vem fazendo essa aplicação para que a gente possa entender que, ainda que os rituais não são praticados por nós, mas os princípios espirituais de culto, eles ainda são aplicáveis. E quando nós cumprimos este ritual espiritual, os céus se conectam com a terra. E nós temos sido testemunhas desta verdade, para a glória de Deus. Então, nós somos os sacerdotes desse tempo. O apóstolo Paulo também, aqui um outro texto também que eu falo muito aqui, que traz esta compreensão para os dias de hoje, sobre a questão de sabermos que nós somos o sacrifício, porque nós é quem oferecemos o sacrifício de louvor e de adoração. Paulo, a igreja de Roma, ele vai ensinar sobre isso no capítulo 12, versículo 1, quando ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então não erra mais depois dessas mensagens que têm sido ministradas nesta casa. Cumpra o seu papel de sacerdote. Então neste manual, ó. Então neste manual de culto, Deus revela o regulamento tanto de como Ele quer que funcione o altar do sacrifício, como o sacerdote deveria proceder com relação a ele. E aí, como somos sacerdotes de hoje, nós vamos aprender a importância do sacerdote e seus deveres com relação ao culto naquele tempo, e aplicá-los para nossas vidas hoje,
a fim de prestarmos um culto aceitável ao Senhor, para que Ele mande fogo e possamos mantê-lo continuamente aceso sobre o altar. Então, esta é a palavra dessa noite. Nós vamos aprender como sacerdote desse tempo, como temos que queimar o incenso da adoração, que é através aqui, iniciando do sacrifício. Então, em primeiro lugar, exerça o sacerdócio no oferecimento do culto ao Senhor. Primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui nesta mensagem: exerça o sacerdócio no oferecimento do culto ao Senhor. Os sacerdotes foram chamados pelo Senhor para atrair e manter o fogo aceso, que Ele enviaria para consumir o holocausto no altar, como forma de culto. E por que deste princípio de manter o fogo aceso no altar? Isso aqui é uma revelação simples e poderosa para mim. Por que que Deus estava dizendo assim: olha, vocês devem manter o fogo aceso no altar? Diga assim: porque é o fogo que valida o culto. Lembra que eu ensino aqui? Nós não temos poder, o Anderson, de produzir o fogo do Espírito, porque ele é do Espírito. Quem manda o fogo é o Senhor, mas quem prepara o altar para ele mandar o fogo somos nós. Só que o fogo, ele só vinha quando o culto era aceito, e a gente vai aprender isso aqui, vai ver na Bíblia isso sendo registrado. Então, por isso que o que valida o culto é o fogo. Se não tiver fogo no meio do povo de Deus, é porque Deus não recebeu o culto. Eu estou até adiantando aqui a aplicação. Significa que aquilo que estamos oferecendo ao Senhor, o nosso sacrifício de louvor e adoração, não está sendo agradável a Ele. Será que isso te impacta? Você precisa entender que se você não atrair a presença de Deus para a sua vida, o problema não está no Deus que você serve, mas está no culto que você está prestando para Ele. Não adianta, se você não cumprir o protocolo do culto, o fogo não vai vir. E quando ele aceitava o culto, vinha um raio do céu aliás, vinha um fogo como um raio e consumia o holocausto. Era a aprovação do sacrifício, era a aprovação do culto. Então, se não tem fogo, é porque o culto não está chegando no trono da graça de Deus. E a gente precisa entender isso. Então, quando estudamos o livro de Levítico, aprendemos que Deus só mandou o fogo no altar para consumir o holocausto, depois que ensinou os sacerdotes como atrair o fogo e como cuidar do altar para manter o fogo aceso, a fim de oferecer um culto agradável ao Senhor, conforme Levítico 9, de 22 a 24. Coloca aí, por favor, Levítico 9, de 22 a 24, a gente vai ler. Aqui eu vou ler o 22 e 24, você vai ler o 23, preste atenção aqui nesta leitura, que ela é muito importante para a compreensão da palavra hoje. Versículo 22, depois de oferecer todos esses sacrifícios, Arão estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou, e então desceu os degraus do altar, a igreja. De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, contemplava atônito todo o povo que saltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com
a face por terra, aleluia. Então, quando eu presto, Samuel, Renata, um culto agradável a Deus, o fogo vem com uma aprovação, e a glória de Deus enche o ambiente, e a presença do Espírito Santo vem, e a gente tem encontros face a face com Ele, Ele opera maravilhas, e é isso que Deus, evangelista Felipe, espera de nós, como seus sacerdotes, como aqueles que vêm aqui prestar um culto para Ele, um culto agradável, para que Ele nos enche com a sua glória, aleluia. Então, somente depois que os sacerdotes ofereciam os sacrifícios, entravam na tenda do encontro, foi que a presença da glória de Deus veio sobre eles, e de repente aquela chama poderosa veio do céu como um raio da parte do Senhor e devorou o holocausto. A presença da glória de Deus só vem, e o fogo do avivamento só cai no nosso meio quando oferecemos sacrifícios de louvor e adoração aceitável e agradável ao Senhor na tenda do encontro. Eu acho linda essa expressão, tenda do encontro. É por isso que eu venho te ensinando, quando você vier para cá, ou vir para cá, não diga, eu vou à igreja, eu vou ao templo. Não, fala assim, eu estou indo ter um encontro com a glória de Deus, porque aqui também é uma tenda do encontro. Mas a bênção é que a tenda do encontro, Mariana, não é só aqui o templo. A tenda do encontro, Alexandre, pode ser o teu quarto de oração, o seu lugar secreto da oração. O teu lugar de encontro é onde você levanta um altar de adoração. Pode ser até dentro do ônibus, indo trabalhar. Você está indo trabalhar, tumulto dentro do ônibus, e você põe lá seu fonezinho de ouvido lá e adorando. Daqui a pouco você lá, e tá aqui, o pessoal olhando, esse cara é maluco, essa menina é doida, mas tu tá lá, né? Tá lá cheia, tá lá viradona no espírito, né? Cheio da glória de Deus. Você tá nem olhando para ninguém. Ali está a tenda do encontro. Depende de mim e de você. Se você não estiver disposta a ter esses encontros com a glória de Deus, o culto, ele perde o sentido. Eu quero voltar aqui, a começar a incentivar a você voltar a dizer isso para você mesmo, quando estiver vindo para cá. E eu te faço uma pergunta. Qual é a expectativa que você tem quando vem para cá? Como que a sua mente funciona quando você vem para cá? Você está vindo cumprir um protocolo religioso? Você veio aqui porque eu tenho que ir ao culto, porque senão a minha semana não vai ser boa. Ô irmão, não é isso, não é assim. É por isso que às vezes você não tem vontade de vir. A motivação está errada. Começa a dizer assim, Senhor, eu estou indo para a tua casa, ter um encontro com a sua glória. Senhor Deus, eu não aceito toda a atmosfera naquele ambiente que não seja a tua presença naquele lugar. E Senhor, eu não vou jogar essa responsabilidade para o louvor não, nem para o apóstolo, sou eu, Senhor. Eu vou ser o objeto da adoração lá. Eu vou te adorar com todo o meu ser, com toda a minha força. Eu, Senhor Deus, vou atrair o teu fogo para aquele lugar. Irmão, se a gente tiver essa consciência como sacerdotes do Senhor, irmãos, nós viveremos cultos cheios da presença da glória de Deus. Aleluia. Então nesta noite o Senhor está nos ensinando que o mesmo princípio para Ele mandar o fogo é o mesmo princípio para mantê-lo aceso no altar. Aprenda uma coisa, quem manda o fogo no altar é o Senhor, mas a responsabilidade de atrair e manter o fogo é nossa. Para que o Senhor mande o fogo e ele arda continuamente sobre o altar e não se apague, nós, os sacerdotes deste tempo, temos que colocar em prática os mandamentos do Senhor que estão em Levítico 6, 8 a 13.
para oferecermos sacrifício de louvor e adoração como um culto agradável e aceitável a Ele. Portanto, em segundo lugar, diga-se comigo, troque as vestes. Você quer prestar um culto agradável ao Senhor? Troque as vestes. Uma coisa que o sacerdote tinha que fazer todas as manhãs para atrair e manter o fogo do altar aceso era colocar a veste e o calção de linho, que representa santificação. Deus estava ensinando que antes de oferecer o sacrifício, a prioridade, a primeira coisa a se fazer era trocar a veste pela veste da santidade, pois era uma condição para o sacerdote oferecer o sacrifício. O altar, naquele contexto, era um lugar elevado, lugar onde se prestaria um culto ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Portanto, se quisermos atrair o fogo do avivamento e mantê-lo aceso, a primeira coisa que devemos fazer antes de alimentar o fogo no altar é verificar se as vestes que estamos para nos apresentar ao Senhor está de acordo com a vontade dEle. E muitas vezes é literalmente mesmo, principalmente para as mulheres. Mas isso aponta para uma vida de santidade. O nosso Deus é santo e Ele exige que seus filhos sejam santos em toda a maneira de viver. 1 Pedro 1, de 15 a 16. O Senhor está nos dizendo, antes de vir me cultuar, verifique se você está trilhando o caminho da santidade. Verifique se você tem se separado do mundo, ou se você está amando-o. Ao invés de amar a sua palavra e colocá-la em prática, não tem como atrair o fogo e mantê-lo aceso sem santidade. Portanto, irmão, santidade ao Senhor. Declare santidade ao Senhor. Mais uma vez, santidade ao Senhor. Mais uma vez, santidade ao Senhor. Olha o que nos declara Salmos 93, 5. A santidade é o ornamento eterno da casa de Deus. Aleluia. Não adianta nós entrarmos para cultuar aqui, ou aonde for, se nós não estivermos trilhando, Renan, o caminho da santidade. E lembrando, irmãos, que santificação é um processo que todos nós aqui estamos. Se eu estou santificado hoje, eu vou precisar de me santificar amanhã. A santificação de hoje não vai me deixar santo amanhã, porque amanhã as guerras vão continuar, as fraquezas vão continuar nos tentando levar a cumprir os desejos da carne. Amanhã o mundo e o nosso inimigo, ele vai continuar nos tentando, mas o Senhor exige dos seus filhos, dos seus sacerdotes desse tempo, uma vida de santidade. Hoje de manhã a pastora no estudo aqui sobre fundamentos da fé falou sobre isso, e ela inclusive citou um texto que eu vou citar agora de Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse texto ele tanto está no futuro quanto ele está no presente, ou seja, ninguém verá a Deus, ou seja, ninguém estará na eternidade, mas ele também é aqui e agora, porque sem santificação a gente não tem como sentir a presença de Deus, porque Ele é santo. Ele é santo e exige santidade em tudo, irmãos, em toda a nossa maneira de viver. É fácil? Não, irmãos, não é fácil para ninguém, nem para mim é fácil. É uma guerra diária, todos os dias temos que lutar contra a nossa carne. Mas se quisermos que a glória venha,
se quisermos oferecer um culto agradável a Deus, tem que ter santidade. Tem que estar em processo de santificação, se esforçando. O texto também nos fala sobre o calção de linho. Uma outra coisa a ser observada sobre este texto levítico é quando ele fala sobre este calção por baixo. E por que o texto destaca essa parte de baixo da vestimenta do sacerdote? Isso se dava porque o altar, como já tinha falado no texto de Levítico 9, ele era no lugar alto. Tanto que no versículo 22 do capítulo 9, diz que depois que os sacerdotes ofereceram os sacrifícios, eles desceram degraus, porque eram no lugar alto. Então por que do calção de linho por baixo? Para que o sacerdote não corresse o risco de, quando fosse subir ao altar para oferecer o sacrifício, a sua vergonha fosse exposta. E aí a gente vê aqui, irmãos, o quanto Deus é detalhista demais, meu Deus. Por isso que Ele é santo. Aqui vai um ensinamento, principalmente para nós que ministramos neste altar aqui, nesta plataforma a qual estou agora e que nós chamamos de altar. Escute bem, aqui vai uma palavra para todos nós que ministramos no altar. O altar não é lugar de exposição da carne. Altar não é lugar para ostentação, orgulho, lascívia e nem lugar para a vaidade. É preciso comparecer diante do Senhor em santidade e reverência. O culto é para Ele, é para a glória dEle. Ele é o único que tem que aparecer e brilhar na sua casa. O altar do Senhor é o lugar da manifestação da presença da glória dEle, para o fogo descer e queimar toda a impureza da nossa carne e nos santificar, para que o fogo se mantenha aceso. Aleluia, aleluia. Precisamos assomar este altar, este púlpito aqui, com temor e tremor. Aqui não é lugar para demonstrar conhecimento teológico, conhecimento bíblico, conhecimento gerais, no sentido de se amostrar, de dizer eu conheço. Não é lugar para ficar dizendo que eu sou o cara quando prego, a minha oratória é excepcional. Quando eu canto, a coisa acontece. Quando eu toco, não. Aqui é o lugar da glória de Deus se manifestar. Aqui a nossa oração é, Senhor, que Tu cresças e eu diminua. Senhor, esconda-me, lembra da canção? Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, Senhor. Aqui o único que pode e deve brilhar é Ele, nem eu. Eu tenho que ser ainda o menor de todos aqui, não no sentido de falsa humildade. Não, eu estou falando de exemplo mesmo. Eu estou aqui para, no meu caso, como agora, para ser um mensageiro do céu para a tua vida. E eu preciso levar isso muito a sério. Muito a sério. Porque Deus vai me pedir contas de cada um de vocês. O que eu estou ensinando aqui nessas semanas, a pastora comigo, é porque nós queremos que todos vocês, juntamente conosco, venhamos prestar um culto agradável ao Senhor. Porque eu não sei você, mas eu não quero mais, desde que estes cultos da nossa igreja começaram a ter essa presença palpável, quando não acontece algo estrondoso, glorioso, aquela presença que toma o ambiente, eu sinto falta.
Se em um culto o fogo está alto, em um outro o fogo está médio, e em um outro ele está baixo, o culpado não é o quem manda o fogo, é quem está mantendo o fogo aceso. Aonde está a nossa responsabilidade nisso? Então tem que ter santidade. Terceiro lugar, tem que limpar o altar, irmãos. Sem limpar o altar, não tem fogo mantendo aceso. Não tem. Depois de trocar a veste e se preparar para oferecer o sacrifício de louvor e adoração, é hora de remover as cinzas do altar e limpá-lo. Para manter o fogo do avivamento aceso no altar, é preciso também, todas as manhãs, remover as cinzas e limpar o nosso altar. É nesta manutenção de limpar o altar que prova que eu estou, Renata, no processo da santificação. Esta palavra, ela endossa o que eu disse ainda há pouco, que a minha santidade de hoje não serve para amanhã, porque amanhã as guerras virão de novo. Amanhã eu vou ter que acordar e limpar o altar e tirar as cinzas. A questão é que a gente negligencia, Tiago. A gente tira as cinzas hoje, Mateus, mas não tira amanhã, não tira semana que vem. E aí a gente quer que a presença da glória do culto passado venha nesse também. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É hora de fazer a manutenção. Diga para quem está do seu lado, tem que fazer manutenção. Fala, é hora de purificar o altar. Oh, rabandarabasherebere carabadarabachá. Oh, sabe que você pode tirar aí 30 segundos para você adorar esse Deus maravilhoso, que está nos ensinando como cultuar Ele de forma agradável. Oh, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Tem que limpar o altar. Sabe por quê, irmãos? Não dá para viver de fogo à noite, impureza de dia. Em nome de Jesus, nós precisamos urgentemente limpar o altar. É preciso todas as manhãs fazermos isso. Como apóstolo? Se arrependendo, confessando os nossos pecados, as nossas fraquezas, para que o sangue de Jesus venha nos purificar de todo pecado, porque é isso que acontece quando nós, todas as manhãs, todos os dias, comparecemos diante da cruz de Cristo, William, e falamos, Senhor, eu não queria pecar, eu não queria errar, mas eu pequei, eu errei, mas a Tua palavra diz que se acontecesse isso, eu teria um advogado, que é o Senhor, que é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Será que você e eu, todas as manhãs, todos os dias, nós estamos praticando esta liturgia diária de culto ao Senhor? Ou você é um daqueles que só presta culto quando está aqui dentro? Ou você só canta e às vezes só canta de boca para fora e não adora? Só quando você vai na célula? O Espírito Santo está nos confrontando nesta noite, queridos. Eu não sei o nível de culto que você tem prestado ao Senhor, mas eu sei de uma coisa, eu e você podemos fazer melhor. Nós podemos ir além. Ah, apóstolo, mas dá trabalho, meu Deus. Você quer que Deus derrame o fogo da glória dele sobre você, e você não quer nem ter o trabalho de manter aceso, meu Deus do céu.
Ele te criou, Ele me criou, a sua imagem e semelhança. Isso significa, vou traduzir isso melhor, Ingrid e Carol, é que Deus é relacional. Ele se relaciona, Márcia. Ele espera nosso relacionamento diário com Ele. Porque quando nós damos atenção de todas as manhãs limpar o altar, nós estamos valorizando este Deus relacional comigo, conosco. Se Ele está vendo que a gente está limpando o altar, Ele sabe que nós estamos interessados em ter o fogo da glória dEle conosco. Oh, meu Deus do céu, meu Senhor da glória. Se o fogo do avivamento está se apagando em sua vida, provavelmente é porque você não está removendo as cinzas do altar. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade de limpar o altar é nosso. E essa questão, irmãos, ela é muito tremenda. Porque se você não remover as cinzas do altar, essas cinzas vão abafar o fogo. Olha que coisa interessante. Você pode até ter fogo, Mateus, mas se tiver cinzas do dia, o fogo fica ofuscado e não cumpre o seu propósito. Aí eu me lembro que recentemente eu estava fazendo um churrasco em casa. Eu tinha alimentado o fogo com carvão. Aí fui fazer mais uma remessa de churrasco. De repente eu percebi que a carne não estava assando rápido, ou dentro do tempo. Eu pensei, o carvão deve ter acabado. Aí tirei a grelha para dar uma olhada. E estava cheio de carvão, Samuel. Cheio de carvão, Diego. Mas eu observei, Bruno, que estava branco o carvão. Vejo que o carvão está vermelho, flamejante, ele estava branco. Aí eu percebi que tinha cinzas. Aquelas cinzas estavam impedindo, olha a revelação. Aquelas cinzas estavam impedindo o fogo de cumprir o seu propósito. Aí eu lembrei desse texto, sorte. Levítico 6. Aí eu não sei você como faz lá, mas na minha casa eu tenho o hábito de usar um secador. Agora já ganhei um pequenininho para não usar o secador da pastora. Mas a verdade é, Kate, que quando eu peguei aquele secador, foi para te acordar mesmo. Você acordou, irmão? Estava dormindo? É assim mesmo, é de repente. É de repente. De repente eu ligo o secador, aquelas cinzas subiram e algo mais subiu. Um fogo começou a subir, aquelas brasas ficaram flamejantes. Eu falei, eita glória, agora vai ter churrasco de novo. Aleluia, aleluia, oh meu Deus. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Deus está mandando te dizer assim, ó, sai da zona de conforto. Prega comigo aí, irmão. Fala para quem está ao seu lado. Irmão, Deus está mandando te dizer, sai da zona de conforto. Fala assim, movimente para remover as cinzas, que de repente o vento do Espírito Santo vai soprar sobre a sua vida,
E o fogo do Espírito de Deus, o fogo do avivamento, vai aumentar e manter aceso. Será que tem alguém para dar glória a Deus, aleluia, aqui comigo? Guarde no seu coração uma coisa: não se acostume com as cinzas, em nome de Jesus. Não se acostume com as cinzas, porque senão o fogo apaga, e a ordem do Senhor para nós é: mantenha o fogo aceso, mantenha o fogo do avivamento aceso. Se nós não fizermos dessa maneira, nós estamos descumprindo uma ordem do céu, queridos. Meu Deus. Em quarto e último lugar, acrescenta mais lenha. Você quer que o fogo se mantenha aceso? Acrescenta mais lenha. A última coisa que o sacerdote tinha que fazer para manter o fogo aceso no altar, todas as manhãs, era acrescentar mais lenha, para alimentar o fogo e mantê-lo aceso. E aqui tem uma mensagem para mim e para você. Guarda isso, grave isso no seu coração. Deus manda dizer para você: não terceirize a sua vida espiritual. Em nome de Jesus. Não terceirize a sua vida espiritual. Porque quem tem que buscar lenha para o nosso altar, para oferecer sacrifícios de louvor e adoração, somos nós. Será que nós temos nos empenhado em cortar a lenha e trazer para alimentar o fogo do avivamento no altar? Ou você fica só dependendo de que alguém ore por você? Você fica só dependendo de aprender a palavra quando o apóstolo prega ou algum ministro está pregando aqui em cima? Irmãos, isso é sério demais. É por isso que eu falo que a Betel é forte, irmãos. Aqui não tem moleza não. Aqui você aprende que você tem que ser o objeto do culto, que você que tem que prestar um culto, e isso vai custar algo em você, que é muito, muito inferior, nem se compara com o que ele fez por você e por mim. Agora você quer chegar na igreja, sentar, levantar, ficar de cara feia ainda, não dá um glória, não dá um aleluia, ainda reclama das canções que estão sendo cantadas. Não gostei dessa canção. E Deus também não gostou de você falar isso não. Fala, por que, apóstolo? Porque o louvor não era para você, era para ele. Eu não estou gostando dessa palavra não tem problema, a palavra, aliás, irmãos, quando você começar a ouvir uma palavra séria, né, claro, mas quando você começar a ouvir uma palavra bíblica que está te incomodando, pode ter certeza que ela é de Deus. Porque a gente não gosta de ser confrontado, irmãos. A gente é a geração do fast food. O que mais? Geração Z, do miojo, do mimimi. Eu não gostei não, vou em outra igreja. Não gostei dessa pregação não, ela é muito forte. Meu filho, então vai lá, irmão. Vai lá. Você quer o que? O oba-oba? Vai lá. Você quer o que? Emocionalismo? Vai lá. Você quer só pular? Vai lá. Você quer passar a semana toda fazendo o que não presta, chegar aqui e cantar e pular e que legal. Vai lá.
Pergunta é: Deus está recebendo? Está mudando a sua vida? Ou você continua no pecado fazendo as coisas erradas? Porque é isso, irmãos. Não é que para quem está tentando levar a sério não tem desafio, tem desafio. Mas para quem não está, irmãos, nesse caminho é pior ainda. Pior ainda, irmãos. Eu te garanto uma coisa: se você entender tudo que está sendo ministrado nessas 3 semanas, tirando o intervalo do feriado, eu tenho certeza que você vai ter encontros, no plural, encontros com a glória de Deus. E vou dizer, mas como eu disse outras vezes, o louvor pode estar desalinhado, em que o que eles estão cantando nem está chegando, e às vezes não chega mesmo não, e às vezes até eu estou pregando no meu pior dia, a pregação está só o sangue. Mas porque você entendeu e prestou seu culto ao Senhor, a playlist errada, ou quem estava cantando, tocando todo errado, e por isso o céu não estava descendo, não vai interferir o teu culto a Deus. Se a mensagem não tiver realmente uma mensagem que era para Deus estar falando, Ele já falou com você, até no abraço que o irmão te deu, e você já entendeu que Deus falou com você. Às vezes você chegou aqui se sentindo o pior do ser humano. Alguém te abraçou e disse assim: Jesus te ama e tem vitória para você. E Deus já falou com você. Porque Deus tem a sua multiforme graça de fazer as coisas. Ele fala em todo o tempo, em todas as maneiras. E Ele está falando agora comigo e com você. Escute uma coisa, irmãos. Espero que isso aqui te toque. O Senhor está nos aguardando. Ele está com saudade de nós. Saudade de quando nós separávamos tempo para orar, para buscar a sua presença, para estudar a sua palavra, para jejuar, para buscar a sua face, se consagrar a Ele. Ele está com saudade. E se eu estou falando aqui para pessoas que já tiveram uma vida com Deus assim intensa, de estudo, de meditação na palavra, de jejum, de oração, de consagração, você sabe o valor disto, e você sabe o quantas experiências você teve com Deus, e agora você está seco, você está seca como uma terra árida, como uma árvore que está sem folhas, seca. Mas a Bíblia diz que ainda que uma árvore esteja caída, ao cheiro das águas brotará. Mais uma vez, prega comigo e fala assim: Deus está com saudade de você. Fala, Ele quer voltar a ter, que você tenha encontros com Ele. Está faltando lenha. O fogo é com Deus, irmãos, mas a lenha é comigo e com você. Fogo no altar é para filho obediente, filho responsável e comprometido. Quando decidimos todas as manhãs buscarmos lenha para alimentar o fogo do avivamento no altar, estamos em atitude dizendo para o Senhor: eu estou comprometido em manter o fogo do avivamento aceso. Ele não vai apagar. Meu Deus. Já pensou? É isso que Deus está esperando de mim e de você. Será que nessa noite nós temos essa coragem de dizer para o Espírito Santo:
Espírito Santo, eu estou entendendo o que o Senhor está dizendo. Espírito Santo, a partir de hoje, eu vou fazer de tudo para o fogo manter-se aceso. Senhor, eu vou estar mais comprometido com essa palavra. Eu vou estar mais comprometido em chegar aqui e me doar, sabe, prestar o meu melhor culto para o Senhor, porque eu quero. Lembra lá do texto, quando eles ofereceram sacrifícios, que Arão entra na tenda do encontro. A Bíblia diz que a glória do Senhor tomou a casa. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Isso tem que mexer comigo e com você, queridos. Sabe por quê, irmãos? Porque o fogo só tem duas características: ou ele alastra, ou ele apaga. O que você vai fazer a partir desta palavra? Você vai ser aquele que vai alastrar o fogo, ou você vai ser aquele que vai deixar o fogo apagar? Escolha nesta noite ser uma tocha viva do Senhor, para continuar alastrando este fogo nesta casa, nesta cidade e aonde o Senhor nos levar. Escute bem, família, concluindo a palavra, o louvor aqui em cima. Olha que coisa linda. Deus é fogo. A sua palavra é fogo. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, se manifestou com línguas como que? De fogo. E o Senhor chama os seus ministros de quê? Oh, de quê? Fala assim, você é uma labareda de fogo do Espírito Santo. Fala, fique em pé, labareda. Eita, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Lembra? Olha aqui para mim. É o fogo que valida o culto. É o fogo que valida o culto. Será que você, depois de receber uma palavra dessa, a gente vai adorar, será que você consegue prestar um culto ao Senhor e a gente vê o céu respondendo com fogo? A gente está com um tempo bom. Será que você pode adorar o Senhor ao ponto do céu reagir e mandar o fogo dele aqui? E não o fogo consumidor, a não ser que seja para consumir nossos pecados, mas o fogo abrasador, o fogo pentecostal, o fogo do Espírito Santo que nos envolve e nos enche da glória dele. Aqui é para a família Betel. O futuro do nosso ministério depende de mantermos o fogo do avivamento aceso. Olha o que Deus já fez nesses quase 6 anos de avivamento. Se mantivermos o fogo aceso, Ele fará infinitamente mais. Eu estou sempre procurando lembrar isso para nós. Todas as promessas de rompimento, daquilo que Deus queria fazer, de coisas gloriosas, extraordinárias aqui e através de nós, foi por causa deste mover, deste fogo, que na pandemia, pela sua infinita graça e misericórdia, nós achamos graças em Deus, ou Deus achou graça em nós, e de repente o fogo vem. Ele mandou um fogo sobre nós. E a ordem é manter esse fogo aceso. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.